Dayatuba. Estúdio CBN. Agora 2h47, estamos no mês de maio, que é marcado pela campanha Maio Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a segurança no trânsito. E aqui no estado de São Paulo, as autoridades comemoram a emissão de 70 mil identificações veiculares TEA, que é para as pessoas aí que têm o transtorno do espectro autista, e esse aumento nas emissões é de mais de 700% na comparação com maio do ano passado, quando essa iniciativa, esse selo foi lançado pelo estado. Esse adesivo de identificação veicular TEA serve como um alerta visual aí no trânsito para outros motoristas, informando que naquele veículo há uma pessoa com autismo. Isso porque essas pessoas têm até uma hipersensibilidade auditiva. Então, por exemplo, buzinar pode causar aí uma crise, nessas pessoas. Então, um adesivo aí que visa dar essa identificação, mais conforto e mais segurança também para essas pessoas no trânsito. Para entender melhor, a gente conversa agora com o Marcos da Costa, ele que é secretário de Estado da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e fala conosco aqui ao vivo. Oi, Marcos, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tayla. Bom, Marcos, primeiro queria que você falasse sobre essa iniciativa ainda relativamente nova, esse selo aí ele foi lançado no ano passado, e como é que vocês avaliam a adesão, principalmente desse público, a essa identificação? Tayla, o lançamento se deu numa parceria da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o DETRAN. É um selo, uma identificação veicular, como você disse, que permite aos motoristas que estão ao entorno daquele carro com a identificação ter um pouco mais de empatia e evitar buzinar, evitar dar voz alto, ou seja, evitar estressar o motorista do veículo e, por consequência, integrantes do veículo que tenham TEA. Isso faz parte de um movimento que começa com a emissão da própria carteira de identificação da pessoa com deficiência, e também comemoramos, no mês passado, a emissão da carteira número 100 mil. Então, temos 70 mil identificadores veiculares e 100 mil carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Secretário, e essa procura, ela cresceu também porque as pessoas são mais diagnosticadas ou porque perderam a vergonha, A gente não tem, por exemplo, nenhuma restrição, ou quase não tem restrição, para uma pessoa com o transtorno do espectro autista que vá tirar uma carta de motorista, Então a gente pode explicar isso também pelas campanhas, mas também as pessoas estão aceitando a inclusão? Acho que é um misto de tudo. De fato, a existência da carteira facilitou a vida das pessoas com transtorno do espectro autista, na medida em que eles não passam mais pelo constrangimento de ter que se identificar como autista, comprovar a sua condição, muitas vezes para exercer um direito, que é concedido ao autista. Então a carteira foi muito importante. E o identificador veicular surgiu exatamente nesse momento. Então as coisas se integram. Acho que, de um lado, as campanhas, do outro lado, os direitos que foram sendo concedidos pelas legislações e as políticas públicas do governo do estado e dos municípios em favor do autista, e de outro lado também o acolhimento da sociedade. Então a própria sociedade hoje acolhe de uma forma diferente o autista, permitindo que ele possa se identificar ou ter um identificador externo, como o cordão de girassol, que é para deficiências não visíveis, mas os autistas também utilizam, como o cordão com símbolo universal, aquele 8 deitado, infinito, e também o identificador veicular, porque ele sabe que ele vai, com isso, ele está apresentando como autista, as pessoas vão, de fato, tratar com o respeito que ele merece. Esse adesivo que é emitido, pelo Estado diz o seguinte, até para os nossos ouvintes a identificarem. A frase é: pessoa com autismo a bordo, seja gentil, não buzine, justamente para reduzir, secretária, essas situações ali em que a pessoa, com autismo tem alguma crise sensorial por conta do barulho. Uma crise dessa com a pessoa que tem o autismo no volante, ela pode ser perigosa, Verdade. A gentileza no trânsito
deveria ser um procedimento comum para todas as pessoas, né? A gente sempre tem que evitar buzinar, dar farol alto, pressionar, discutir, brigar num trânsito que muitas vezes uma grande metrópole como Campinas é estressante, como é também na capital, enfim, nas outras grandes metrópoles. Mas, ao lado da gentileza, que deveria ser comum, nós temos a questão da empatia. Entender que, do outro lado, por ter uma pessoa com autismo, como você bem disse, está mais sujeito, essa pessoa, a ter um estresse maior quando pressionada por farol alto, por buzina, enfim, até mesmo, infelizmente, por um xingamento. Então, ao lado da gentileza, também despertamos a empatia nas pessoas. Bom, secretário, vou dizer que o trânsito de Campinas é horroroso, viu? Já vou trazer essa informação para cá. Agora, tenha o lado também de ter preferência no estacionamento, ou a pessoa com TEA, quem tem essa identificação no carro, ela pode estacionar em locais especiais ou precisa, por exemplo, de uma autorização como os idosos, portadores de deficiência, que têm as vagas exclusivas, mas tem que ter um documento, né, para apresentarem, para estacionarem nesses locais? Olha, a vaga exclusiva é a legislação municipal. Então, cada município vai propiciar ou não propiciar um número de vagas para atender pessoa com deficiência de mobilidade, né? Porque a vaga exclusiva perto da porta, por exemplo, para aquele que é cadeirante, por exemplo, né? Aliás, me permite até fazer um esclarecimento que eu sempre faço, porque é necessário. Do lado da vaga destinada à pessoa com deficiência motora, tem um espaço riscado, né, assoreado, que as pessoas às vezes não compreendem, param em motos, né, param em bicicleta. Verdade. Esse espaço é exatamente para permitir que a pessoa com deficiência abra a porta de uma forma integral. Que tenha mobilidade. Porque exatamente, para descer com a cadeira de roda e tal. E às vezes a pessoa acha que é só para separar uma vaga da outra. Não é para ser utilizado pela pessoa com deficiência. Os idosos agora, e muitos municípios já dispõem também de uma legislação em relação ao autismo. O identificador veicular servirá certamente para isso, com a sensibilidade da autoridade municipal, embora normalmente aquela legislação que reserve vaga, seja para a pessoa com deficiência motora, seja para o idoso e agora para o autista, normalmente a própria legislação já identifica qual será o instrumento, o papel, o adesivo que vai assegurar o exercício do direito àquela vaga. Então, vai depender também muito da legislação local, que às vezes exige que seja uma certidão emitida pela própria prefeitura. Bom, já para a emissão dessa identificação para o veículo, né, secretário, é necessário primeiro que a pessoa tenha aquela carteira de identificação da pessoa que tem o espectro autista, que é a CIP-TEA, e inclusive hoje 68% dessas pessoas que têm a carteira já aderiram ao adesivo também, né? É verdade, a emissão é muito simples, né? A solicitação é muito simples, é no mesmo local, que é o site CIP-TEA, de pato, CIP, TEA, de transtorno do espectro autista, ciptea.sp.gov.br. No site vai ter informações como faz a solicitação, mas é muito simples. Ele vai fazer um preenchimento de formulário e vai encaminhar pelo próprio site o documento de identidade, o laudo comprobatório da condição de autista e uma fotografia. Basta isso para ele, essa documentação vai ser analisada por um grupo, enfim, qualificado para isso, né, para verificar especialmente a questão do laudo, e aí já vem a autorização. Quando ele pede a carteira, ele já pode fazer no mesmo ato a solicitação da identificação veicular. E se ele eventualmente tiver feito a solicitação da carteira já, e depois descobrir que tem também o direito ao identificador veicular, no mesmo site, CIP-TEA, ele pode fazer a solicitação. Tem também, como porta de entrada, o aplicativo Poupa Tempo, que tem os serviços digitais do governo do estado. Lá também tem a possibilidade de através dele, fazer o ingresso do pedido da carteira e, por consequência, do próprio identificador.
Muito simples, então a emissão pode ser online, pode ser pelo Poupa Tempo também. A gente espera que essa identificação veicular inspire, né, secretário, um pouco mais de gentileza e paciência também no trânsito. Com certeza. As pessoas hoje, eu tenho para mim, que nós tivemos uma evolução muito grande da consciência da sociedade em relação à inclusão, em relação ao respeito, em relação às pessoas com deficiência e agora em relação aos autistas. Eu tenho para mim que a sociedade despertou para a temática e hoje eles percebem que são pessoas que merecem ter dignidade, ter felicidade e que nós possamos viver num mundo que não tenha barreiras para essas pessoas com deficiência e para os autistas. Marcos da Costa com a gente ao vivo, ele que é secretário de Estado da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, falando sobre as emissões para identificação veicular TEA aqui no estado. Muito obrigada, viu, secretário, pela participação, pelas explicações. Uma ótima tarde. Obrigado, Tara. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos. Um abraço. Agora 2h58. Estúdio CBN.